Glória a Deus, graças a Deus. Já estamos no ar com a programação Viva em Cristo de segunda-feira, que é a programação Estudo Bíblico. Estamos aqui com a presença do evangelista Elcio e ao seu lado também o diácono Jeová, que eu já vou abrir espaço para que eles possam cumprimentar, dar a paz do Senhor aí para vocês. Fique à vontade. Boa tarde aí a todos aí, a paz do Senhor. Boa tarde aí a todos aí, a paz do Senhor. E vamos mais uma tarde aí maravilhosa. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz. Boa tarde. Tende a ser uma conversa agradável. Vamos ver o que nos espera. Glória a Deus por isso. Vou só pedir que fale bem próximo do microfone. Estamos ao vivo também pela TV Liberdade 23.1, dentro de Bom Jesus das Selvas. E pelo site o tvliberdadehd.com.br, site e TV. Quem não mora dentro de Bom Jesus das Selvas pode acessar o site e acompanhar a programação. Vai ficar gravado, vai para o YouTube, o canal da Rádio Liberdade FM. Hoje nós temos estudos sobre o que aí? Quem vai falar? Pode ficar à vontade. Bom, qual é o estudo que nós temos hoje? Hoje a gente vai falar sobre as 70 semanas que foi descrita no livro de Daniel. Glória a Deus. Ok, então vamos abrir espaço. Fiquem à vontade aí, o evangelista Elcio e o diácono Jeová, para trazer esse estudo aí sobre as 70 semanas do livro de Daniel. Quem tiver em casa, quiser acompanhar o estudo, já pega a Bíblia, corre para o celular, quem tiver a Bíblia no celular, e vamos fazer esse estudo aqui, tá bom? Fique à vontade. A gente pode lançar então uma pergunta para o pessoal que está em casa e para os ouvintes? Pode, com certeza. Qual a relação entre as 70 semanas descritas no livro de Daniel com o Apocalipse? Pronto. Quem souber, manda aí a resposta aqui no WhatsApp, pode ser no meu, no 8427-3777, ou no da rádio mesmo, 8565-5387. Eu vou ficar por aqui acompanhando. Qual é a relação das 70 semanas descritas no livro de Daniel com o Apocalipse? Pronto. Fique à vontade, pode trazer o estudo. Deus abençoe a todos os ouvintes. Então vamos lá então, viu? Eu vou iniciar e daí eu vou passar para o diácono Jeová, já que ele é um escatologista aí de primeira. E eu perdi a aula, né? A última aula. Mas... Deixa eu aproveitar e falar. O seu Elcio, evangelista, que é proprietário da escola Protec, escola de cursos profissionalizantes, desenvolveu, junto com os professores, um deles é o diácono Jeová, um curso teológico, que é a teologia sistemática. E foi 1 mês de curso. A última aula era escatologia, que é a que eu mais gosto, né, dentro dos estudos bíblicos de teologia. E não consegui participar. Quer dizer, fiquei com água na boca, né, a respeito desse estudo. Mas, enfim, foi um curso muito bom, né? Parabenizo o senhor pelo curso desenvolvido ali junto com a escola Protec, que é uma parceira aí, né, dentro da cidade, ajudando muitos alunos, muitas pessoas a desenvolver o curso técnico e ainda a parte teológica. Muito bom. Tá de parabéns o senhor e os professores que estiveram ali. Ótimo. Bom, vamos lá então. São 6 perguntas, né? E uma delas, então, está para os ouvintes. A primeira é: o que são as 70 semanas de Daniel? Então, nós vamos descrever, então, o que está escrito lá no livro de Daniel 9, né? Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Daniel é o início ali, né, dos profetas menores. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e
62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o Santíssimo, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, as 70 semanas é uma visão profética de Daniel. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuando. Fique à vontade aí para desenvolver, né? Aí tem uma segunda pergunta aqui que a gente fez. Em qual ano foi predito esta profecia e qual a contagem desde sua origem até o tempo de Jesus? Então, o diácono Jeová, ele vai poder responder essa. Glória a Deus. Vamos lá tentar aclarar aqui algumas coisas. É uma profecia de grande amplitude, né? Bem, como é que eu posso dizer? Não vou dizer complexo, apesar de que, devido aos estudos teológicos feitos em cima, né, a diferentes visões, a diferentes abordagens, ela é bem ampla no intuito de grandeza. Ela é bastante grande, aborda bastante coisa. Ela, profeticamente falando, acreditamos referir-se ao período da grande tribulação, no caso a 70ª semana, certo? Então a gente vai tentar desenvolver um pouco aqui a respeito disso. Com o tempo a gente vai desenvolvendo melhor. O tempo que ela foi proferida refere-se a 530, o período que o livro de Daniel foi escrito. Quando foi revelado para ele essa visão, o anjo mostrou a ele e deu algumas interpretações, não revelou tudo. Daniel era um jovem curioso, apesar de que na época dessa profecia que ele já não era jovem, já tinha aí os seus 80 anos, mas tinha a curiosidade de um jovem, né? O anjo ia revelando ele, e o que é isso? E o que significa isso? E aquilo? Aí chegou um certo momento em que o anjo não revelou mais, porque era um mistério, porque é o período da igreja. Mais tarde a gente vai falar isso aí também, porque para o Antigo Testamento, para os profetas veterotestamentários, a igreja era um mistério, eles não conheciam a igreja. As coisas referentes à igreja foram reveladas para os apóstolos. Inclusive Paulo em Efésios 3 vai dizer, olha, era um mistério que Deus nos revelou, e enfim, depois a gente desenvolve para aí. Então a profecia foi em 530, foi revelada a Daniel, foi interpretada para Daniel. Aí o texto diz o seguinte, estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então aqui a gente já vê algumas coisas. Para o seu povo, quem era o povo de Daniel? Daniel era judeu, estava na Babilônia, mas ele era judeu. Então essa profecia ela é exclusiva para os judeus, não tem nada a ver com a igreja. Segundo, para a tua santa cidade, ou seja, cidade chamada de santa na Bíblia é Jerusalém, é a cidade do povo judeu. Aí vem aos motivos, né? O porquê destas 70 semanas. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, ou selar ou cumprir a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Que esse santo dos santos é o templo que foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, algumas coisas já aconteceram, outras ainda não, porque tem esse período em que a igreja foi inserida aí, né? Então, muitos assuntos dentro de uma coisa só. Então, a gente vai devagar, de acordo com o que o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo. Mas, em suma, as 70 semanas é isso. É uma profecia que se refere ao tempo daqui até a grande tribulação, e a 70ª semana, que é a grande tribulação em si,
né, que é exclusiva para os judeus. Então a igreja não tem nada a ver com esse período. A igreja é como é que Paulo descreve em Romanos, é a figueira brava que foi enxertada na oliveira, que é Israel. Certo? Então nós estamos no período que foi enxertado quando Cristo foi tirado da terra. Então essas 70 semanas aqui, essa profecia está suspensa com a morte de Cristo. Então, quando Cristo morre e é retirada, a profecia é suspensa. Por quê? Porque quando Cristo morre, entra o período da igreja, que é o período da graça. Então, essa profecia ela é suspensa aqui e a igreja entra. Aí, quando esse período vai retornar, profeticamente falando, é quando o decreto de paz for assinado pelo anticristo. Por quê? Porque a igreja não vai mais estar na terra e aí Deus vai começar a tratar com o povo de novo por meio de Israel. Aí, a partir daí é que começa a 70ª semana, que é o período de grande tribulação. Certo? Então, é muita coisa dentro de uma, mas a gente vai tentar aclarar com o tempo, aos poucos, devagarzinho. Mas quem conhece a palavra, quem estuda, quem gosta de escatologia, essas palavras que o senhor acabou de falar é muito esclarecedoras. Porque ele já traz um apanhado, né? Isso. Você está falando um apanhado. Quem não estuda, está perdido ali, está lá ouvindo aqui, que nem segue meio tiroteio, né? Mas é só estudar, porque não tem como a gente falar aqui em uma hora, que não é nem uma hora tudo, sobre escatologia, mas você está falando muito bem. Eu estou aqui agora, né, tendo aqui esse resumo, né, de uma forma muito bem explicada. Pode ficar à vontade. Como eu disse, é um tema bem abrangente, que esse tipo assim, para a gente poder entender ele mesmo, para fixar, demandaria muitas horas, muitas perguntas a serem respondidas, perguntas que às vezes nem a gente sabe que vem na cabeça do ouvinte. Né? Exemplo, como saber como é essas 70 semanas? A gente interpreta dizendo que são semanas de anos, por causa da raiz hebraica do texto, que é dos originais, que não dá tempo de explicar aqui, né? Até porque eu também não sou erudito em hebraico. A gente pega aquilo que aprende dos que estudam a língua original. Então, para os eruditos, os que estudam mesmo, dedicam sua vida à língua hebraica, que é a língua original do texto foi escrito, é a mesma raiz. Então, por isso que se entende-se que são semanas de anos. Certo? Como saber que a grande tribulação vai durar 7 anos? Porque é uma semana, é a semana ainda que resta. Como saber que é 3 anos e meio, metade, depois metade? Isso de acordo com o tempo. Né? São perguntas que vão surgindo, por quê e como isso que acontece. Então, é de acordo com a gente vai estudando, vai perguntando, vai desenvolvendo uma ideia aqui, vai andando pelo texto, vai pegando o contexto, vai juntando o contexto de Apocalipse, né? Por quê? A gente vai ver lá em Mateus 24 o desenrolar disso aqui, quando ele vai explicando lá sobre o início da grande tribulação, o homem da iniquidade, vai em 2 Tessalonicenses 2, que vai dizer o que é este homem da iniquidade também, que é o anticristo também. Aí vem Apocalipse capítulo 6, que é onde o cordeiro que está ali no trono abre os selos. Aí vem o primeiro cavaleiro branco, que é a figura também do anticristo. Então a gente pega esse texto, né, a gente chama de uma interpretação intertextual. São vários textos diante da Bíblia que falam sobre um tema só, né, chamado de intertextual. E a gente vai juntando um quebra-cabeça e vai... Porque um texto explica uma coisa, outro explica outra. Então, baseado nessa interpretação, a gente vai juntando o quebra-cabeça. Então é muito difícil você falar e esclarecer esse tanto de texto em tão pouco tempo. Mas é um tema muito bom. Escatologia, viu? Escatologia. Nós estamos no primeiro bloco aqui ainda. A da irmã Eliane já está colocando aqui no grupo, né, da igreja, que está assistindo lá, está acompanhando. Eu estou perguntando para ela, ela está assistindo no celular, na TV, que eu quero saber onde é que está a audiência, né? Nós estamos na TV, canal 23.1. Nós estamos no site tvliberdade.com.br. Não, TV Liberdade HD. tvliberdadehd.com.br, que dá para assistir pelo celular em qualquer lugar, pela internet. E a rádio, né? A Rádio Liberdade, pegando aqui dentro da cidade de Bom Jesus das Selvas, em toda a zona rural, em todo lugar aí, Rádio Liberdade FM. Vamos lá, vamos continuar. A gente ainda tem aqui praticamente 6 minutinhos aqui do primeiro bloco. Sim. Aí... Deixa eu abrir aqui o seu... Vai lá, porque o microfone seu tá um pouco de chiado aí. Certo. Meu irmão, o diácono... o diácono Jeová,
ele explicou fora do ar, né? Há uns dias atrás, que existe uma diferença aí de calendários, né? E isso então vai levar então a diferentes interpretações, não é isso, né? Por causa da cronologia, né? Tem uns que viu fazendo desde a promulgação do decreto, e outros eles fazem desde o princípio da execução, né? Porque tem Artaxerxes, né? Ciro, e essa defasagem, então deixa então as interpretações, né, viu, e devido à cronologia. Tem uns que batem lá com o ano 26 é depois de Cristo, o outro bate com o ano 30, né? E o nosso calendário também, né, todos pensam, né, que ele é exatamente, né, fala assim, ano zero, né? Quando é que foi o ano zero, né? E aí, não, Jesus, viu, ele morreu lá no ano 33, né? Mas tem uma defasagem. Então, o calendário gregoriano, né, ele deixa essas falhas. E o judeu, ele tem um calendário, né, que ele vai pelas luas. Então, se a gente for colocar o nosso calendário com o calendário judeu, né, o calendário judeu, ele é muito mais preciso, né? Mas nós somos gentios, né? E a gente tem. E aí eu gostaria então, né, que o diácono, viu, Jeová, então, comentasse sobre essa defasagem de anos aí e a cronologia, né? Certo, pode continuar, vamos avançar aqui. É porque quando a gente trata de data antiga, você pode ver que nenhuma Bíblia de estudo, inclusive, vou trazer elas aqui, elas botam datas exatas, porque historiador nenhum trabalha com data exata, até porque não temos bola de cristal, não temos certeza, né? Pelos estudos, deixa eu ver se eu lembro o nome da matéria que estuda essas coisas, me fugiu da memória agora. Inclusive o Dr. Rodrigo Silva, é arqueologia. Isso. Pela arqueologia a gente pode, devido a alguns experimentos, saber mais ou menos a data em que alguns fatos aconteceram, né? Até por alguns estudos e por alguns acontecimentos descritos, né? Quando a gente trata do ano zero, a gente vê também que ocorreu um erro aí de Dionísio. Esse calendário se estabeleceu, mais precisamente, acredito que por volta do século IX para cá, que ele se estabeleceu mais precisamente, que ele foi mais aceito, né? Porque foi estabelecido aí o ano zero a partir da morte de Alexandre, se não me engano, do rei Herodes, né? Porque lá na Bíblia diz em Lucas que Herodes foi perseguir Jesus e tal. Aí quando ele morre, foi datado mais ou menos por ali. Mas com o tempo descobriu-se que não, que Herodes tinha morrido 4 anos antes, ou seja, 4 antes de Cristo. Então já tem um erro aí. Então, precisamente, mais ou menos aí, é datado o nascimento de Jesus cerca de 4 a 5 anos antes dele mesmo, antes de Cristo, por causa dos calendários. Certo? Então, para a gente for fazer uma análise dessa, tem que ser um negócio um pouco mais cuidadoso. Não, por isso que a gente não trabalha com datas exatas, tá? Porque ninguém sabe. Então vai aproximadamente. Então, por volta disso, mais ou menos, que acontece, e a gente vai trabalhando com isso. Então, quando foi o ano zero, né, pelos estudos, Jesus ele já tinha de 4 a 5 anos de idade. Então, tem essa defasagem. E nós não vamos nem entrar aqui na questão do Natal, né? Porque é uma outra questão. Mas a gente está falando aqui sobre as 70 semanas de Daniel, né, que tem muita relação com Apocalipse, né? Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Quer ver?
Qual a relação das 70 semanas com as palavras de Jesus em Mateus 24, do 15 ao 22, né? Leia aí alguns trechos. Deixa eu ler aqui então, né? Mateus 24. Geralmente a gente não pode... Eu costumo falar que não é nem a relação das 70 semanas, é a relação da 70ª semana. Isso, pronto. Por quê? Porque a 70ª semana é a semana que a gente chama de grande tribulação. Sim. É o período da grande tribulação. Especificadamente ela, né? Especificadamente ela. Então, a 70ª tem a ver com tudo que se trata do período do fim dos tempos. Certo? Então, a partir do período do fim dos tempos, a 70ª tem a ver com tudo isso aí. Porque tudo descrito em Mateus 24, a partir do verso 15, e em Apocalipse, a partir do verso 6, tudo isso aí está dentro da 70ª semana. Perfeito. Então, vamos lá. Daniel 9, versículo 27, fala assim: e ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Acordo de paz. Né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, né? E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas vamos ler, Mateus 24, versículo 15, né? No sermão profético, o princípio das dores. Aí ele fala, o sermão continua a grande tribulação. Versículo 15, do capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, porque não vai dar tempo. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Provavelmente será um tempo de inverno, né? Não sei. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, é como é que está aqui dito já. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, muitos irmãos, muitas irmãs, né, e muitas igrejas falam que nós estamos no tempo da grande tribulação. Isso que a gente está passando hoje são amostras. É algo que se amostra é do que vai acontecer. Então, é esta aí os textos, né? E agora eu gostaria então de ouvir nosso professor sobre essa relação. Então, estava em um texto aqui de Daniel, mas depois a gente volta nele. Deixa eu aqui para Mateus, que eu explico melhor olhando o texto. Tem pessoas que falam isso mesmo, que o evangelista Elcio falou. Já estamos na grande tribulação, ou já começou a tribulação, ou as taças já foram derramadas. Mas não é bem por aí. Tem nada a ver. Tem que estudar a Bíblia para saber o que está acontecendo realmente. A partir do verso 1 de Mateus 24, a gente vê uma cena interessante. E Jesus saiu do templo, e quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram, olhando para a construção do templo, e lhes fizeram algumas perguntas. 24:1, né? Isso, 24:1. Aí Jesus disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus estava se referindo aqui à destruição do templo, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Aí vem o tema aqui, a epígrafe, mas gostaria até de ressaltar para os estudantes bíblicos que essas epígrafes aqui, elas não estão no texto original bíblico. Essas epígrafes aqui são postas pelas gráficas, né, pelas editoras que fazem as Bíblias, as traduções. Então, nem sempre a epígrafe condiz com o texto. Mas vamos lá. O princípio das dores. Jesus estava sentado no monte, os discípulos se aproximam dele e lhe perguntam: quando vai acontecer essas coisas? Acontecer que coisas? Verso 2. Jesus no verso 2 está falando da destruição do templo. Aí ele pergunta aqui no verso 3: quando vai acontecer essas coisas? Aí Jesus começa. Então aqui, todo o desenrolar do capítulo 24 é Jesus respondendo essas três perguntas: destruição do templo, a grande tribulação e os sinais da vinda, né? Que especificamente na próxima segunda a gente vai discutir sobre isso, né?
sobre os sinais da vida. Que coisas vão acontecer e qual sinal... Olha, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. 3 perguntas aí. Então, todo o restante vai ver a respeito disso. Jesus vai responder, né? Mais especificamente, agora a gente vai entrar aqui no verso 15, para não comer muito tempo. Porque aqui no verso 15 ele já começa a falar da grande tribulação, que é a 70ª semana, que é o tema de hoje. Quando vocês virem situado no lugar santo aqui é Jerusalém, o abominável da desolação, que é o anticristo, que falou o profeta Daniel, lá em Daniel 24, Daniel 9, a partir do verso 24. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, tudo isso aqui é elemento judaico. Judéia, monte, templo, inverno, no sábado. Então, tudo isso aqui, justamente voltando para o que eu disse no início, né? A grande tribulação, todo esse período aqui é um período voltado para o povo judeu. Certo? Ou seja, a igreja não passará por esse momento. A partir do verso 15, a igreja não vai estar mais aqui. Glória a Deus. Irmão, e o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é sinal da vinda. É as dores de parto que Jesus falou. É o anúncio de que ele está voltando. Glória a Deus. Não tem nada a ver com a grande tribulação. Agora sim, o que está acontecendo hoje intensifica aí porque, sei lá, 1000 vezes mais é o que vai acontecer na grande tribulação. Então a igreja, que somos nós, selados com o Espírito Santo, somos privilegiados, né? Isso. O senhor falou que as 70 semanas, a 70ª, que profecia foi suspensa a partir do momento que da morte de Cristo. Isso, porque ali suspendeu Israel profeticamente, porque a partir dali da morte de Cristo, Deus trata com a humanidade por meio da igreja, não mais por meio de Israel. Certo? Então, por isso que essa profecia foi suspensa, porque Deus não está mais tratando com Israel nesse período. Então, a profecia vai retornar quando começar a tratar com Israel de novo, que é quando a igreja for arrebatada. Então, nesse período da graça, todos que forem salvos em Cristo são chamados de igreja, inclusive os judeus. Os judeus que se converterem a Cristo nesse período que estamos vivendo, né, é igreja e é salvo. Glória a Deus. Romanos 11, versículo 1, fala assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. De forma alguma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, é aquilo que está escrito lá em Isaías 55, né, que é a época da salvação aos gentios. E aquilo que também Deus, então, promulgou, na promessa, então, a Abraão, né, que todas as nações, né, seriam benditas por ele. Por meio de ti, que no caso não se falava de Abraão, mas por meio do descendente de Abraão, que é Cristo. Então toda a humanidade é bendita no descendente de Abraão, que é Jesus, que é descendente de Abraão, que é judeu. Então Jesus é judeu, descendente de Abraão, e por meio de Jesus todo mundo, né, é abençoado ou salvo. Esse texto que o irmão Elcio leu deixa bem claro que, por mais que Deus esteja tratando hoje por meio da igreja, Deus não rejeitou o seu povo Israel. Mas tem um tempo específico preparado para ele. A gente divide isso em dispensações.
teologicamente são 7, biblicamente existem 3. Dispensação da graça, dispensação da lei e o milênio. Mas teologicamente tem a da inocência, da lei, da graça. E por que teologicamente? Porque não há esses termos diretos na Bíblia. Assim, dispensação dispensação da inocência. Mas por que a gente entende assim? Porque no período de Adão, por exemplo, não havia pecado, ele era inocente. Então, desse período, Deus tratou com ele de uma forma. Então, a dispensação é isso, é um período de tempo em que Deus trata com o ser humano de uma forma diferente. Certo? Então, nessa dispensação da graça, Deus está tratando com o mundo por meio da igreja. Quando a igreja foi arrebatada, Deus vai voltar a tratar com o mundo por meio de Israel novamente, como era. Glória a Deus. E outra coisa, só para relembrar, viu, e daí a gente volta dentro das 70 semanas de Daniel, né, sobre essas dispensações. Lembramos que entre os 12, e se perdeu um, e depois teve a entrada de Matias, né, os 12, né, os 12 apóstolos, nenhum deles, eles eram teólogos, ou mestres, né, ou eles tinham cursos, né, ou eles eram instruídos na palavra, eles eram instruídos nas experiências que eles tinham com Cristo. Para explicar tudo isso, para elucidar tudo isso, Deus escolheu a dedo Paulo. E ele, pelas suas palavras, então, ele mostra. Inclusive, ele iria desistir, né, dos coríntios também, né? E aí Deus, então, fez a ele relembrar que lá tinha muito povo. E voltamos para as 70 semanas, né? Glória a Deus. O Joaquim está assistindo pelo celular, a dona Eliana também está assistindo pelo celular. Estão acompanhando aí pelo site mesmo, né? Da TV. Vamos lá, continuando. Fica à vontade. Viu? A condição viu, é que o diácono Jeová disse, da relação, né? De Mateus 24, né? Ele fala sobre a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então, isto é exatamente, então, a 70ª, né? Dá início à 70ª semana, a assinatura do acordo e o surgimento do anticristo. Certo. Tem uma relação, aí a gente lançou então a pergunta, né? E talvez, eu não sei se já responderia, qual que é a relação com Apocalipse, né? Mas dentro da explanação aqui do nosso professor aqui, do diácono Jeová, aí talvez eu já responda isso, né? Sobre essa relação. Sim. Porque quando a gente fala sobre as 70 semanas, então é impossível que a gente não vá então, para Apocalipse, né? Mas qual que é a relação? Aí, vamos entrar. Tem aí um ponto, né? Que fala sobre o seguinte, né? Quando houve a cronologia, né? Bateu exatamente até qual semana é na morte de Jesus? Foi a 69. Isso, 69. mas 7 mais 62, 69. Isso, mas tem uma outra linha teológica que fala que na 62ª foi exatamente na morte, na morte de Jesus. E mais 7, né? 7 vezes 7, 49. 50 anos depois, né? Basicamente aí, né, tem aí uma defasagem entre 50, 70, veio Tito, né? E Tito destruiu ele, como que eu posso falar assim, ele rechaçou uma rebelião pelos zelotes, né, pelos sicários, né? E ele então destruiu então o templo e não sobrou pedra sobre pedra. Inclusive dizem versões aí que quando se chegava então em Jerusalém, né, uma imagem tristíssima, né? Tinham filas assim de cruzes de judeus. Eram quilômetros, né? Então, algo muito triste.
E Roma mesmo acreditou viu, no Cristo ressurreto, né? Viu, ela foi atrás e ela assim viu, acreditou. Então tem essa defasagem, né, entre a 60ª, viu, a segunda, essa interpretação, né? E a 69ª, né? É como eu disse, o Apocalipse, principalmente, independentemente de qual tema a gente pegar, há inúmeras interpretações e tipos de contagens, e enfim. É por isso que nenhuma delas vai bater exatamente assim, esse ano tal, da ano tal, especificamente. Porque, exemplo, por essa linha aí, 62 semanas, dá aí no ano, por volta do ano 30, que é o ano da morte de Jesus, mais 7 semanas, que dá 49 anos, vamos arredondar para 50. Aí daria 30 com 50 dá 80. A destruição foi em 70 depois de Cristo, já passou 10 anos. Pronto. Certo? Então já não bate. Perdeu-se a conta. Aí outra, o texto diz 7, em Daniel 9:25, 7 e 62. No caso dá 69. E será retirado. Esse 69 aqui é para ser retirado do Cristo, não é para destruição. Então, pelo contexto aqui, eu prefiro colocar tudo numa linha só, assim. Exemplo, esse 7 mais 69 pode englobar tanto a morte de Cristo como a destruição em 70 depois de Cristo. Certo? Já pegando os dois. Então, Cristo morre aqui, aí 40 anos depois, completa essa semana. Então, dentro dessa semana, tudo dentro dessa semana. Certo? Então, dentro dessa outra semana aqui, da 69, vem também a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, eu prefiro assim, dá mais certo. Isso. Então, vamos deixar então um pouquinho mais aí, né, para a gente então elucidar esse ponto da relação entre as 70 semanas e o livro de Apocalipse, né? Porque talvez uma pessoa aí possa responder, né? Ok. Como é que tá o bloco aí? Nós passamos direto, né? Então não entrou comercial e nós estamos aí, falta 13 minutos para nós encerrar a programação. Pronto. Beleza, passou direto então, né? Passou. Tá certo. Então bora entrar logo na relação, né? Já que passou. Então vamos então. Isso. Aqui nós temos a Gabriele também que está assistindo pelo celular. A maioria das pessoas hoje é celular, você vê, né? Que até a televisão tem um pessoal de casa, tem o pessoal do trabalho, a televisão tá ligado lá, mas não participa. Os que participam é quem está no celular, porque já está no celular e já está ali mexendo, já vai mandar mensagem, né? Vai lá. Isso. Explica aí, o diácono Jeová, sobre... Fala aí sobre a relação, que daí eu entro aqui, né, com a palavra aqui. Apocalipse capítulo 6. A partir do capítulo 6. Pronto. Por que do 6? Porque diz assim, ó. Vi o cordeiro, quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse o som de trovão, venha. Aí, enfim. Aí vi, e então eis um cavalo branco. O cavalo branco aqui é a figura do anticristo. Então, o anticristo aqui já é o início da 70ª semana. Certo? Então, ele no ato dessa assinatura, desse acordo de paz aqui, já é o início dessa 70ª. Então a relação é essa. Tudo que está descrito aqui a partir do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse é a 70ª semana. Essa 70ª semana só se encerra com a volta de Cristo em glória, onde todo olho verá, até os que os traspassaram, e vai implantar ali o reino milenar. Então, as 7 trombetas, as 7 taças, os 3 ais, que mais? Tem outros 7 aí que eu tenho esquecido. Porque viu, a própria besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, né? E a gente vê que no trono branco fala assim. Os 7 selos também. Os 7 selos.
E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o trono. Aí tem a besta, e ele fala sobre o falso profeta. Eu não sei onde que está, eu me perdi aqui em Apocalipse aqui. Que fala mais especificamente sobre as duas Exatamente. bestas, é? Não, fala sobre a besta e o... Você tá em que capítulo aí? Estou no capítulo 20. Tem o 13, Ju- né, que fala das duas. Isso. É o 13, é. Tem o 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar e subiu do mar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, que são as nações, né? Sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. A partir do verso 11 é o falso profeta, esse que surge do Isso. mar é o anticristo. O verso 11 é o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, né? E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta de sua presença e faz, tipo, é um rei. Esse aqui é um líder religioso, Isso. Tem um líder o falso religioso profeta. e o outro que é um líder político. É o falso profeta que aponta para o falso Cristo, que é o anticristo. Inclusive, viu o primeiro, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. É uma ressurreição aí, né? De um reinado, né? Tudo isso aqui aponta para duas coisas. Primeiro, falso líder religioso, religião. O anticristo é um líder político, ou seja, religião e política andando juntos, um dos dois maiores poderes hoje. Os 3 maiores poderes são religião, política e dinheiro. Quem tem os 3 domina o mundo. E é para isso que nós estamos encaminhando. Governo único, moeda única e religião única, que é o ecumenismo. O mundo quer estar em busca de um governo único para acabar com guerras, né? E ele vai chegar Tudo em busca da num paz. Ó, o capítulo é 19, versículo 20, ele é mais exato. Esse, o texto, né, que eu passei os olhos, eu perdi e eu achei agora. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, aí está claro, né, que o primeiro, ele é um líder religioso, e o segundo, o primeiro ele é um líder político, né? O anticristo é um líder político. E o outro é um líder religioso. Religioso que leva a humanidade a adorar o outro líder como se ele fosse Cristo. Daí a raiz do grego anti, que é em lugar de. No caso, o falso profeta vai apontar para o anticristo como se ele fosse o Redentor. Semelhante, né? Como Parecido, se ele né? fosse um Salvador. Como se ele fosse como aquele se fosse. em que o mundo espera. Certo? Então esse falso profeta vai ter o papel de convencer o mundo de que esse camarada que vai surgir que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Redentor, que é aqueles em que o homem espera, aqueles que vêm trazendo a paz. E hoje, pastor Miquel, a gente vê uma situação, viu? Até o diácono Jeová também, então ele é convidado para essa discussão. A gente vê hoje uma grande discussão, principalmente no nosso país, sobre a divisão entre a política e religião. Né? Por que isso? Né? Por causa dos erros passados, né? Dos erros da Inquisição, né? Do Iluminismo, né? Então houve erros mesmo. Dos exageros em nome de Deus, na verdade, né? Exageros. Exageros, enfim. Então eles dizem que é incompatível a Política e a religião? teocracia, né? A política e a religião, eles dizem que é incompatível. Na verdade, não é. Não é. Porque todo político, ele professa uma religião dele. Isso aí é óbvio. Ele acredita em alguma coisa, Ele né? acredita em alguma coisa. Então, isso é claro.
Agora, quando a gente vê que a religião, ela perverte a pessoa, né? Porque existem religiões, né, que pervertem, né? Que viu, a pessoa não tem escrúpulo. Viu? Então, é para que a justiça? Viu? É para julgar, né? Viu? Se existe falta ou não, é de escrúpulo, né? Mas tem certas, então, religiões que dissemina, né? Essa falta de escrúpulo, ou até de caráter e de moral, né? Aí viu? É muito complexo, viu? Então, as pessoas, viu? Elas disseram, ou elas dizem, né? E elas falam, viu? Eu não concordo, né? Que tem que ser dividido, viu? Entre a política e a religião, né? Aí eles falam assim, política não se discute e religião não se discute, né? Mas... Irmão, eu vi uma frase interessante de um homem aí, me esqueci o nome do autor agora, ele disse assim, eu acho que se não me engano foi o Charles Spurgeon. Ele disse assim, ele repete essa frase, né? Política não se discute. Aí ele mas diz, eu não concordo, viu, com essa frase, viu? Não, eu vi, sim. Eu vou só repetir aqui pro povo que tá ouvindo entender o raciocínio desse cara, desse homem de Deus. Ele diz assim, ó, política não se discute, é por isso que os maus governantes governam. Religião não se discute, é por isso que os falsos pregadores e os falsos pastores pregam. Por quê? Porque em nome disso a gente cega para o debate, a gente cega para a discussão, certo? Então, como é que eu posso dizer assim, por falta de ação, por apatia nossa, querer discutir, querer relativizar tudo, os falsos estão no poder. Aí um monte de infelizmente, um monte de cristãos não se posicionam, não cobram, pensam que não se discutem, pensam que não é importante esse debate, vai lá e vota em qualquer um. Eu já vi pessoas falando assim, que pastor é esse que fica discutindo política e religião? Só que eu resumo isso de uma forma bem simples. Por exemplo, casal, todo casal discute. Ele não vai brigar, não pode brigar, mas discutir. Aí a criança, quando é inocente, né? Se vê o pai e a mãe discutindo um assunto e ali o clima tá bem, e eles querem entrar num acordo e o negócio tá apertado. Tá apertado. Aí os filhos ficam assim, vocês estão brigando? Não, nós não estamos brigando. Nós estamos discutindo um assunto e tentando encontrar aqui uma solução. Mas a criança não vai entender ali no momento. Então, é até bom a gente separar um momento, né, reservado para discutir num ambiente onde as crianças não estejam no meio. Por isso que o que deve haver é porque nem sempre vai haver o consenso. Exemplo, um vai ter todos que ceder. pensarem da mesma forma, mas nos debates tem que haver muita sabedoria para chegar em algum lugar onde fique pelo menos mais ou menos para ambos os lados, certo? Exemplo assim, o líder religioso ele não pode proibir fulano que é de outro partido ou outra coisa, ok, mas é dever dele ensinar, é dever nosso como cristãos ensinar como o crente vota. Sim. Exemplo, meu filho, a palavra de Deus é contra aborto, a palavra de Deus é contra pedofilia, a palavra de Deus é contra isso, é contra aquilo, contra isso, que tal partido apoia. Então você, como servo de Deus, não pode votar nesse representante. Que está dando força, né, ao pecado. Por quê? Porque você está votando contrário àquilo que você crê. Mas tem muitos cristãos, né, que se dizem votando cristãos, contra a sua fé. Mas não são cristãos. Ele só professa aquilo só mas com assim, uma tradição dele. A gente não vai entrar nesse debate agora. Até porque não dá tempo, mas agora tá ficando bom. A gente só quis dar uma... Né, viu uma alongada aí, é porque a gente espera, né, viu, que os ouvintes respondam aquela pergunta, qual que é a relação, né? Chegou na parte ruim do programa, que é a parte de acabar, porque Pronto. Quando fica bom, aí acaba. Eu sempre falo isso, tá ficando bom, aí acaba. Nós precisamos de um programa de pelo menos 2 horas para falar isso aqui, para falar desses assuntos. Mas, para a gente finalizar, né? Tudo que a gente fala aqui, tudo que é falado aqui, ó, nós trouxemos aqui escatologia, o apocalipse, quer dizer, um tema muito, para muitas pessoas, polêmico, né? Porque difícil. Às vezes, muita gente tem medo de estudar o apocalipse, porque, é besta, é não sei o quê, tem medo dos símbolos, sendo que não. Isso aqui, o texto de Apocalipse, é um aviso. Todo isso aqui é escrito para o consolo da igreja. Para o despertar da igreja. Então, isso aqui é algo bom para nós. Nós entendemos isso aqui, nós vamos saber o que nós não vamos passar, o que nós não vamos sofrer, o que vai acontecer, o que não vai, de que lado se posicionar. Vai ter um juízo, né? Glória Inclusive, a Deus. começa pela igreja, né? Glória a Deus.
Então, para a gente finalizar, né, o horário já está fechando, falta só 1 minuto. Quero agradecer todos os ouvintes, 96.1, a Rádio Liberdade FM. Quero agradecer quem nos assistiu no canal 23.1, canal Cultura, dentro de Bom Jesus das Selvas. E quem está aí no site, no tvliberdadehd.com.br. Muito obrigado. Todas as segundas-feiras vocês vão ter estudo bíblico com o evangelista Elcio, com o diácono Jeová. Eles vão fazer aqui os agradecimentos também das palavras de considerações finais. Fica à vontade. Ok. Próxima aula, então, a gente vai falar sobre os sinais da vinda de Jesus. E a próxima a gente vai falar sobre política e religião. Muito obrigado, boa tarde e a paz do Senhor. Gostaria de encerrar minha participação aqui com a leitura de um texto referente a isso que a gente debateu aqui, anticristo, falso profeta, tempo do fim, 70ª semana e tal, que diz assim, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, por que a igreja prega a verdade? Para que o povo seja salvo. E o texto que eu li aqui diz que é o próprio Deus que envia tanto o anticristo para os que estão no engano, quanto a operação do erro. Por quê? Porque aqueles que rejeitam a verdade amam a mentira. Então, para esses que rejeitaram Deus, o próprio Deus envia o engano como forma de juízo. Então, quer engano? Pois você vai ser enganado. Então, Deus envia o engano como forma de juízo. Mas antes a verdade já vai ser tirada, né? Porque agora é a verdade que está sendo oferecida. Glória a Deus por isso. Finalizamos então mais uma segunda-feira. Só tenho a agradecer a Deus. Para mim aqui é uma aula, né? Todo mundo que está em casa com certeza está aprendendo. É só preparar a Bíblia, meu irmão, toda segunda-feira e você vai estudar. A Bíblia é para ser estudada. Tem gente que acha que a Bíblia é para ler apenas. Não é só para ler. Ou um enfeite distante. A Bíblia não é, como é que fala, aqueles livros que a gente só coleciona para ler. Não, é estudar. A Bíblia é para ser estudada, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, evangelista Elcio, obrigado, diácono Jeová. Segunda-feira estaremos de volta e, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.